Há 600 anos os portugueses iniciaram os seus celebrados feitos de além-mar com a conquista de Ceuta. Em 1415, um exército liderado pelo rei Dom João I rumou à costa africana e até hoje a cidade, que faz parte de Espanha, mantém as suas ligações a Portugal, pois quer no brasão quer na bandeira de Ceuta mantêm-se os símbolos e as cores da monarquia portuguesa. Foi Dom Afonso V, o terceiro rei da segunda dinastia, fundada por Dom João I, que cunhou aquela que terá sido a primeira moeda de ouro portuguesa cunhada em Ceuta, o meio escudo de Ceuta, presumivelmente entre 1450 e 1457. Moeda extremamente rara, são conhecidos 3 exemplares, é um símbolo da soberania portuguesa sobre a cidade e nela podem distinguir-se torres banhadas pelo mar. Teixeira de Aragão, no primeiro volume da Descrição Geral e Histórica das Moedas Cunhadas em nome dos reis, regentes e governadores de Portugal, enquadra desta forma esta moeda de Dom Afonso V, havendo Dom Duarte cunhado os meios escudos, é muito provável que o seu filho também os lavrasse no começo do seu reinado, como praticou com as outras moedas. Não conhecemos documento que diga haver Dom Afonso V estabelecido Casa da Moeda em África, mas a letra C observada no centro das torres, e o tipo muito semelhante a alguns ceitis deste monarca, nos induzem a acreditar que estes meios escudos fossem cunhados em Ceuta. Num artigo intitulado Subsídios para o Estudo da História Monetária do século XV, publicado na Revista da Sociedade Portuguesa de Numismática, Maria José Pimenta Ferro Tavares considera ter existido, entre 1438 e 1495, 4 fases nas emissões monetárias portuguesas. As 3 primeiras estão associadas a Dom Afonso V. Na primeira, que abrange a regência de Dom Pedro e os primeiros anos do reinado de Dom Afonso V, a autora destaca o lançamento de um novo numerário de cobre, o ceitil. Na segunda, que vai entre 1457 e 1460 até 1470 e 1472, assiste-se a um período essencialmente caracterizado pela integração da moeda portuguesa no renascimento monetário europeu e durante o qual vemos aparecer em circulação espécies em ouro e de prata de boa lei, como os cruzados e os reais grossos, a par de moedas subsidiárias de bulhão, os espadins e os cotrinhos, que correm juntamente com os reais brancos e os ceitis. A terceira fase, que vai até 1485, já com Dom João II no trono, que assumiu em 1481, será, no período afonsino, afetada pela desagregação da moeda castelhana que, desde pelo menos 1470, vinha a preocupar o soberano e que levará a toda uma série de leis tendentes a defender as peças portuguesas. A autora refere ainda que dentro deste período devemos englobar um subgrupo pertencente ao numerário da guerra contra Castela e que abrangerá os anos de 1475 a 76. Afonso V nunca escondeu as suas ambições ao trono castelhano, tendo sido derrotado na Batalha de Toro, em 1476. O monarca chegou mesmo a mandar bater uma nova série de escudos na cidade espanhola de Toro com as armas de Portugal de um lado e as de Leão e Castela do outro. O meio escudo de Ceuta apresenta no anverso a legenda em latim, Rei de Portugal e Algarve, entre círculos granulados. Ao centro, o escudo coroado do reino, coroado, tendo as esquinas assentos sobre a cruz de Avis, cujas pontas, na bordadura, alternam com castelos, 2 a 2, em número de 8, por cima, uma pequena coroa. No reverso a legenda em latim, Senhor de Ceuta, entre círculos granulados. Ao centro, 3 torres no castelo com 2 muralhas, tendo, ao meio da inferior, junto ao mar, uma porta, sobre a qual está a letra monetária C de Ceuta. Filho de Dom Duarte, Dom Afonso V ficou conhecido para a história de Portugal como o africano, tendo sido o primeiro rei português que se intitulou Rei de Portugal e dos Algarves, de Aquém e de além-mar em África. A conquista de vários territórios em África, como Arzila, Alcácer Cegueira e Tanger, valeram-lhe aquele cognome. O monarca nasceu em Sintra, em 1432, e faleceu na mesma cidade, em 1481.